Ok, hoje vamos estar falando de determinante de uma matriz quadrada de ordens 1 e 2. Então, primeiramente, entender o que é o determinante de uma matriz quadrada. Bem, o determinante de uma matriz quadrada é uma espécie de função que associa um número real a cada matriz quadrada dada, né? É um escalar, é um valor escalar que serve para representar a matriz, né? Então, no caso aí, primeiro determinante de uma matriz de ordem, matriz quadrada de ordem 1, né? Como é que é definido esse determinante? Então, o determinante de uma matriz A genérica, eu peguei uma matriz qualquer A, né, de elemento A11 de ordem 1, é definido pelo seu único valor numérico A11, ou seja, dado a matriz, tá? O determinante dessa matriz é o próprio elemento, né? Então, só para a linguagem aqui, para a gente poder entender a linguagem, né? Dada a matriz, letra maiúscula representa a matriz, aqui está seu elemento A11. Vamos trocar a palavra, né, a matriz A, o nome da matriz A, por det de A. Né? Isso aqui representa que está sendo calculado o determinante. Então, vamos colocar esse valor unitário aqui, né, da matriz de ordem 1, dentro de duas barras, né, que vai representar o determinante, e o resultado, né, desse determinante é o próprio valor que está aqui, o valor numérico que vai estar dentro da matriz, tá? Então, no caso aqui, para nós, esse det significa que está sendo calculado o determinante, tá? Ou caso não tenha esse det do nome da matriz, é utilizado barras, tá? Isso aqui já não refere-se mais a ser uma matriz, é o determinante. Então é colocado essas barras. Nota que temos o parente que representa a matriz, aqui agora quando for o determinante vai se tratar de barras. E então para esse tipo de matriz de ordem quadrada 1, né, por 1, a gente vai ter que o determinante dela é o próprio número. Vejamos com números. Dado aí 1, né, a matriz A, seu valor aqui unitário aqui dentro da matriz é 4, né, o valor numérico que está aqui dentro do seu elemento. A gente vai calcular o determinante, né? Como que vai ser feito? Então, dado isso, a gente sabe que o determinante vai ser o próprio número. Então, será acrescentada a palavra det do nome da matriz, as barras. Vamos retirar esse elemento aqui e colocar dentro das barras e depois retirar novamente para fora e aí está calculado o determinante. Então, exemplos 1 e 2. Então, a matriz A e matriz B. Como é que é calculado os determinantes? Vai ser da seguinte forma. Para a matriz A, vamos chamar de det de A, tá? Det de A, o elemento 4 foi retirado, né? Ele foi retirado lá agora de dentro da matriz e foi colocado, né, dentro das barras. Então, ó, isso aqui já é para indicar esse det de A, para indicar que está sendo calculado o determinante. Então, foi colocado entre barras aqui, ó, para representar que está sendo calculado o determinante. O resultado está aqui, é 4, é o próprio elemento. Para B, det da matriz B da mesma forma, tá? Então vamos chamar aí det de B, tá? Perdão, aqui é B. Det de B, nós iremos colocar aí, né? Retirar o elemento aqui do parêntese, colocar entre barras. Vamos calcular, não vai mudar o sinal, isso aqui não é módulo, tá? E a gente vai retirar o valor numérico aqui. Significa que o determinante da matriz B, o número que é associado à matriz B, é o menos 10. Ok? Assim finalizamos aí, tá? O cálculo de determinante de matriz de ordem 1. Lembrando, esse é o próprio valor numérico do elemento que está dentro da matriz. Ok? E sempre que for utilizar aí, né, é utilizado barras para calcular. Exemplo, às vezes não vai aparecer a palavra det, mas vai estar entre barras lá, ó. Exemplo, suponhamos que coloquei 5 aí, significa determinante de 5. Como se refere a uma matriz de ordem 1 por 1, o próprio resultado aqui é 5. Vamos para a matriz de ordem 2.
Determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, ou seja, uma matriz quadrada 2 por 2. Como que é calculado isso aqui? Então, vamos definir da seguinte forma, né? Seja a matriz quadrada de ordem 2, vamos dar aqui, tá um exemplo geral, tá? A, chegamos à matriz de A, A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2 são seus elementos, né? Vamos ter, né, que determinante será o número real obtido pela expressão det de A, vamos trocar aqui, tá? Det de A aqui, vamos trocar a palavra A por det de A, retirar seus elementos, colocar em barras, tá? Igual foi colocado aqui, ó. Nota que aqui foi colocado entre barras, tá? É igual, né, a multiplicação dos elementos da diagonal principal, isso aqui é chamado de diagonal principal, tá? Vou colocar aqui dp. Diagonal principal, a multiplicação dos elementos, A1, 1, A2, 2, é multiplicado, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, tá? A diagonal secundária é essa aqui, ó. A principal vem da esquerda para a direita, né? No caso aí, de cima para baixo, e a outra de baixo para cima, ou vice-versa, tá? A diagonal secundária está aqui, né? É essa aqui, que é chamada diagonal secundária, uma matriz quadrada de ordem 2. E aí, né, a gente faz a diagonal principal, o produto dos elementos dela, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, tá? Nota aí que aqui, ó, nós tivemos A1, 1 vezes A2, 2, menos, né, os elementos da secundária aqui, ó, A2, 1 vezes A1, 2. Ou poderia ser ao contrário, A1, 2 vezes A2, 1. Então, sempre é dado dessa forma. Você vai pegar e multiplicar os elementos da diagonal principal, né? E vai subtrair do resultado da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. E é dado dessa forma em termos gerais, tá? Então, vamos fazer com o número para poder entender melhor a ideia. Vamos lá? Exemplo. Vamos lá? Calcule o determinante da matriz. Qual matriz? A matriz A, seus elementos são 2, 1, 4 e 5. Tá aí os elementos, 2, 1, 4 e 5. Na primeira linha aqui nós temos 2, 1, 4 e 5. Nota o seguinte, né? Nossa diagonal principal está o 2 e o 5, na secundária 4 e 1. Então, vamos trocar essa palavra aqui, A por det de A, que significa que vamos calcular o determinante dessa matriz. E aí vamos lá, né? Vai ser 2 vezes 5, elemento da diagonal principal. Então, vai ser 2 vezes 5, vamos multiplicar o 2 pelo 5, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que é 4 e 1 ou 1 e 4, tá? Então, vai ficar 1 vezes 4, poderia ser 4 vezes 1. Então, ó, lembrando, recapitulando aí, né? Vamos novamente, a gente vai multiplicar esses elementos 2 e 5, diagonal principal, e vamos subtrair da multiplicação dos elementos da diagonal secundária aqui, ó, que é 1 e 4, 4 e 1. Pode ser qualquer um das duas formas, vai estar certo. É uma multiplicação. Então, vamos ter aí 1 vezes 4. Então, vamos lá para a nossa conta. Vamos ter aí que 2 vezes 5 é 10, menos 1 vezes 4, que é 4. Então, vai ficar 10 menos 4. 10 menos 4 igual a 6. Ok? E assim, toda vez que tiver que calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, é calculado dessa forma. A multiplicação dos elementos da diagonal principal, né, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Ok? Vamos lá ver se tem mais algum exemplo. Então, aqui em resumo, tá? Det de A igual a 6. Outro exemplo aí,
Vamos ver se tem mais um. Determine, ou calcule os seguintes determinantes. Vamos lá. Aqui deu de uma matriz de ordem 1. Tá aqui, ó. Nota que agora já não vem mais a palavra det, tá? Aqui já foi colocada as barras, significa que é para calcular o determinante. Então aqui, determinante de menos raiz de 2. Então, vamos colocar lá, matriz de ordem 1 é simples, né? É só retirar o valor para fora. Então, det de menos raiz de 2 é a própria menos raiz de 2. Então, é tranquilo isso aqui. É só pegar o valor do elemento que está aqui dentro. Próximo aí a matriz já é quadrada, de ordem 2, então é diferente. A gente vai ter a multiplicação, né, dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então vai ficar da seguinte forma, né? Vamos lá. Multiplicando menos 1 vezes 3, nós vamos ter aqui menos 1 vezes 3, tá? Quando multiplicamos lá, ó, menos 1 vezes 3, menos, agora pode escolher 2 vezes menos 5 ou menos 5 vezes 2. Lembrando que o menos da fórmula deve aparecer aqui, ó, esse menos aqui, pela definição do determinante, deve sempre ter que aparecer, tá? Independente do sinal daqui. Aqui vai ser levado como parênteses para lá. Então vamos ter, ó, por isso que foi colocado entre parênteses o menos 5. Então, menos 5 vezes 2, os elementos da diagonal secundária. E agora é calcular, né? Menos 1 vezes 3, nós vamos ter aí menos 3. Menos vezes menos, vamos lembrar que isso aqui se torna mais. 5 vezes 2, 10. Então vai ficar mais 10. Então nós vamos ter aí 10, retira 3, né? Deve 3, tem 10 para pagar, vai ficar com saldo de 7, ok? E assim nós finalizamos aí nossa aula de introdutória a determinantes de ordem 1